Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos começando mais um episódio do NGCast e hoje vamos falar de um assunto que para muita gente está batido pra caramba, mas a gente vai ter uma abordagem diferente hoje. A gente vai falar sobre inteligência artificial. Tá na moda pra caramba, eu sei, mas eu vejo que tem muita gente que não tem nem ideia do que é de fato uma inteligência artificial, como ela funciona, quais são os perigos de se utilizar, os benefícios muita gente já conhece, mas obviamente que por estar aqui no NGCast a gente vai falar também sobre o outro lado, né? Aquela parte onde o pessoal utiliza a inteligência artificial para o lado ruim das coisas, ou até mesmo para a gente atacar as inteligências artificiais e entender o que isso pode gerar de prejuízo, né? Ou de impacto para as pessoas. E para falar sobre isso, eu trouxe uma pessoa que é especialista pra caramba nessa área, que é um amigo e que é o Leon Solon. Ele é doutorando e pesquisador de inteligência artificial na Federal do Goiás, de Goiás. Então, assim, você vê que já começa com peso, né? Além disso, ele é host do Let's Data e manja pra caramba de desenvolvimento, é um cara que sempre que eu converso com ele, minha cabeça dá uma explodida e eu tenho novas ideias. Então, eu acho que esse papo vai ser muito, muito bacana. Leon, muito bem-vindo. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Fico feliz aí. Toda vez que eu vou num podcast, eu me sinto mal com tantas coisas que parece que eu sou. De peso eu sou, né? Eu perceber pela câmera, né? Quem vai vendo o videozinho vai ver que é de peso mesmo. Esse é um podcast, mas tem vídeo. Então. Pois é. Não, mas vai ser, primeiro, agradecer o convite, acho que vai ser legal. Eu comecei a rir aqui quando você estava falando do seu podcast, que parece que você está falando que você sempre fala do lado negativo, né? Vamos mostrar uma notícia. Você já viu que tem um monte de podcast falando bem de IA, vamos. E na verdade, acho que é importante justamente para a gente não ter. Para a gente saber onde está pisando, né? Para poder a gente utilizar. A IA não tem como dizer que não é uma revolução, mas a gente tem que cuidar e trabalhar com ela da melhor forma possível. Por mais que eu não seja especialista em segurança em IA, eu já trabalhei com segurança um tempinho, né? Faz muitos anos ainda, era lá quando eu tinha... Como é que é o nome daquele Linux que tem o dragãozinho lá? Kali. O Kali, por exemplo, eu usava o Kali Linux lá para poder... O Metasploit. Eu trabalhei bastante tempo. Ó, tá vendo? Eu tô falando que toda vez que eu converso com o Leon, eu me surpreendo, explode minha cabeça. Trouxe um cara que nem sabia que o bicho era hacker também. Pois é, na época era fácil criar coisas com Metasploit, imagina hoje com IA, né? Mas acho que essa abordagem é muito importante justamente para a gente fazer com que as pessoas utilizem de uma forma segura e saber que não vai resolver todos os problemas do mundo. Esse é o grande ponto, assim, porque principalmente na área de tecnologia e de segurança, já virou até um pouco chacota, assim, né? A galera, quando fala, lá vem mais uma palestra sobre IA, ou mais uma empresa falando que é powered by AI, que tem IA no código, que tem IA no software. Só que todo mundo fala muito assim do benefício e é uma coisa que todo mundo está usando o tempo todo. Não tem mais para onde correr, né? A IA já é uma realidade. Só que a gente tem que aprender, entender o que ela faz, como ela funciona, entender que não é uma bruxaria ali, né? Então, acho que é sempre bom trazer esse lado diferente da coisa para o pessoal de casa poder aprender, poder, né, entender onde está pisando e seguir com os benefícios, mas também se protegendo dos riscos, né? Mas para a gente começar, a gente já está aqui, já está mergulhando no assunto. Quase comecei a responder pergunta que não existiu ainda, né? Mas fala aí um pouquinho para o pessoal te conhecer. Fala brevemente ali como é que começou a tua carreira, o que você já fez aí, não sei, o que você foi. É engraçado que você falou aí de pesquisador de IA, de host de podcast, mas na verdade eu comecei como desenvolvedor, né? Então, comecei com desenvolvimento há muitos anos atrás, a PCB, né? Mais de 20 anos atrás, comecei com desenvolvimento web mesmo, trabalhando com Java, essas coisas assim. E é engraçado que essa parte de segurança sempre para mim foi algo totalmente supérfluo, sendo bem honesto. É mesmo? Assim, totalmente supérfluo. Pô, a gente combinou que você não ia falar isso, cara. Mas é engraçado como, assim, eu acho que é uma falta mesmo, né? A falta de preocupação que tem nos desenvolvedores, que é não ter essa formação. E quando eu tive um pouquinho de formação, eu fiquei chocado de tantas coisas que eu fiz na minha vida, né? Lascou, não tinha muito o que fazer. Então, eu trabalhei muitos anos como desenvolvedor, né? E acaba que há uns 9, 10 anos atrás, eu comecei nessa área de dados, que é uma área que eu sempre achei muito interessante. É engraçado que eu sempre gostei muito de tecnologia, mas eu sempre queria entender o porquê, né? Porque tem muita gente que é super tecnólogos, né, tecnológico, e gosta ali de ficar presos dentro de uma salinha e passar pizza embaixo e sair código por cima, né? Como eu costumo falar. E tudo bem, não tem problema nenhum nisso. Eu gostava disso até, mas depois que eu comecei a perceber que tecnologia, quando você percebe o impacto que tem nos processos de negócio, acho que você puxa para o lado de dados, porque ele
porque você começa a ter que entender melhor, né, como é que é o negócio. Né, eu fico brincando com os meus alunos, assim, ninguém te paga 10, 15 mil reais para poder ficar programando em Python. A pessoa te paga isso porque ela quer aumentar as vendas, quer perder o mínimo de clientes Tem possível. um objetivo de negócio, né? Exatamente. Aí acabei entrando nessa área há uns 9, 10 anos e comecei a me apaixonar por essa área, gostei muito. Né, eu fico brincando que agora a gente pode falar mais que você é cientista de dados, porque senão ninguém quer te contratar, né, ou ninguém vai te levar a sério. Você tem que falar que você é especialista em IA, né, agora. É igual que eu falei, né? Tudo tem IA. Você fala que tem IA, a Tudo tem pessoa IA. fala, A mais caneca né, tem que- IA, vai dobrar o preço. E aí fiz o meu mestrado na área de IA e agora estou fazendo doutorado na área de IA, no Centro de Inteligência Artificial, lá da UFG, que é um dos maiores hoje da América Latina, né? Tem mais de 600 pesquisadores lá. Caramba, Goiás é um polo bem forte, a gente está aqui em Brasília, então acaba que eu botei meu pezinho ali. é bom vizinho, né? E acho essa área super importante. Né? E é engraçado que eu tô muito no. O pessoal fala assim: quem tá muito no hype é porque não entende muito de AI. Então eu tô lascado, né? Porque eu adoro, eu acho muito interessante. Só que eu também tenho uma preocupação muito grande. Eu acho que esse lado de a gente vê o tanto de ataques que tem, o tanto de coisa que tem, acho que é bem perigoso. Então, passando ali desenvolvedor, né? Nerd sempre, né? Mudando para os lados ali. Mas trabalhei com dados muito tempo e especializado em IA nas últimas, sei lá, 4, 5 anos. A gente chamava de machine learning mais uma vez antes, né? Eu tô sem graça aqui de falar que é IA, mas mudou, toda hora muda, né? Não, Isso é mas muito isso aí, engraçado. vamos falar do que é. Se é machine learning, fala que é machine learning, se é IA, vamos entender a diferença. Tá tudo certo. Começando então, né, como você falou, assim, entender a diferença de machine learning. Eu tenho um exemplo que eu dou, muita gente fala assim, eu não entendo direito o que é machine learning, que é aprendizagem de máquina, né, falando em português. Qual que é a diferença de um programa que é um programa normal, sei lá, um programa que vai fazer cadastro, sei lá, de venda da Amazon lá, sei lá. Você vai fazer um sistema. E o que é a diferença de um programa de machine learning, né? Basicamente, eu digo que quando você vai fazer um programa normal, né, entre aspas, quem diz as regras para o sistema, né, para o programa, é o programador, é o desenvolvedor, né? Então, você recebe lá a especificação, calhamar a especificação, né? Porque quem é velho que nem eu, tinha lá o RUP, Rational Unified Process, deve ter gente velha aí, que nem eu aí, que vai lembrar o que é isso. Aí você passava para a galera que fazia especificação de sistema, botava um calhamaço desse tamanho, o programador ia lá do lado. Então, quem está ditando as regras... Tomava aquilo em código. Né? Exatamente. E você está dizendo as regras. Você está dizendo, o sistema vai ter que fazer isso. Tanto que você cria testes justamente para poder saber se ele está desviando daquilo que você programou para ele. Exemplo né? básico. Você fala que você quer saber a data de nascimento para poder saber a idade do cara. Perfeito. Pronto, Exatamente. é uma regrinha estática. Exatamente. Né? E se você tiver que procurar padrões, por exemplo, eu quero saber alguma fraude, por exemplo, de uma transação bancária, você tinha que de antemão dizer para o programa como é que é a fraude. Né? Então, isso é muito legal para a área de segurança, por exemplo. E qual é a diferença de machine learning? Machine learning é o contrário. Quem aprende é a máquina. Nossa, não, a máquina é super inteligente. Na verdade, você tem algoritmos, né, estatísticas e matemáticas por trás. Matemáticas é boa, né? Matemática por trás. Que o programa vai aprender os padrões. Né? Eu brinco que você tiver que fazer um programinha para poder detectar se uma foto é de um cachorro ou é de um gato, por exemplo. Aí você pega a fotinha do cachorro, você começa a prestar atenção. Você, humano, começa a tentar achar o padrão para poder dizer para o programa o que é. Eu, por exemplo, ia olhar a bolinha do olho. A bolinha do olho é preta, então vai ser cachorro. A bolinha do olho não é preto, vai ter um risquinho e vai ser gato. Até que você troca e pega um husky siberiano e você se ferra tudo. Quem está dizendo a regra é você. No algoritmo de machine learning, ele mesmo vai procurar quais são os padrões e ele vai entender quais são os padrões para poder diferenciar o gato. No final, ele consegue fazer, só que você não entende por que está por trás, porque você tem muitas camadas ali. Né? Não é que é mágica, não é que é bruxaria, como muita gente acha, mas é porque você tem muitas camadas de redes neurais e matemática por trás, que são tantos pezinhos ali, que às vezes você não sabe muito bem por que ele detectou aquilo como um cachorro corretamente. Sim. Então, basicamente, essa é a diferença de machine learning para programa. Né? Que muita gente não entende. Fala, não entendo como é que um programa entende as coisas. Na verdade, é você pegar ali como se fosse uma equação matemática e pegar exemplos até que ele tenha ali pesos que ele consiga discriminar, né? Essa parte discriminatória, saber o que é um cachorro, o que é um gato, o que é eu estou falando cachorro e gato como se fosse só foto. Poderia ser qualquer coisa, né? Uma qualquer xícara coisa, e uma caneca. Exatamente. E também não só imagens, né? Pode ser se uma transação bancária fraudulenta ou não é, né? Sim. Um acesso, falando mais da sua área, né? Um acesso, se ele é indevido, se ele não é indevido, né? Se for um ataque hacker ou se for um uso normal da rede, né? Então, basicamente, essa é a diferença de machine learning para um programa normal. Entendi. Agora, e se o programa vai aprendendo, né? O machine learning vai aprendendo, o que garante que ele está aprendendo certo? Que ele de fato aprendeu que isso aqui, então, esse grupo aqui são cachorros e aquele grupo são gatos. Normalmente você tem ali uma métrica para você calcular um erro, né? Então, tanto que é engraçado, quem estuda redes neurais pela primeira vez, acha super estranho que a primeira passagem na rede para poder tentar prever, ela começa normalmente com pesos aleatórios. Então, como você vai botar peso aleatório? Não aprendeu nada, ele não sabe nada. Então, ele parte mesmo do caos, né? Ele parte do nada e erra tudo. Só que aí você consegue fazer o quê? Você consegue calcular erros
para poder saber o quanto ele errou, Uhum. para você tentar mexer nos pesos no meio até ele ir acertando. Por isso que quando você vai treinar uma rede neural, por exemplo, por que precisa tanto? Por que a NVIDIA vale trilhões, né? Porque ela vende GPUs que facilitam você treinar essas redes neurais. E como é que é o treinamento da rede neural? Você fica passando e voltando, passando e voltando, passando e voltando, até vai corrigindo um pedacinho, até você reduzir esse erro. Então, sempre que você vai treinar algum algoritmo de machine learning, você tem que ter uma métrica para poder saber se ele está desviando do que ele deveria fazer ou não, né? Isso no caso de redes discriminatórias, né? O que está mais na moda hoje são as IA generativas. Isso. E aí mistura mais ainda as coisas na cabeça das pessoas, né? O lance da IA generativa, né, os LLMs, né, eu acho que é onde de fato a população, principalmente o pessoal leigo, começou a enxergar ali uma bruxaria mesmo, aquela coisa assim... Furou a bolha dos nerds, né? Porque assim, inteligência artificial, sei lá, mais tradicional, assim, existe há muito tempo, né? Sei lá, talvez da década de 60, 70, Isso. não sei. Redes Ou os neurais primeiros é modelos antiquíssimo, ali. né? Então, agora, quando você pega um chat GPT da vida, um Gemini, Claude, qualquer coisa assim, são coisas absurdas, porque você interage de forma quase que humana, que você faz um chat ali, né? Um prompt, e aquela máquina, né, aquele negócio por trás da tela ali, está te respondendo coisas absurdamente convincentes. Bruxaria, né? Então, aí pega lá, de repente, uma pessoa que não tem muito conhecimento técnico, ela vê isso e fala, cara, qual que é a diferença, né? Você pegar lá o teste de Turing, qual que é a diferença de eu estar conversando com uma outra pessoa E uma máquina, né? e uma máquina? É interessante... eu tenho esse tom professoral, me desculpem, tá? Quem tiver ouvindo aí, mas isso que é bom. Né? Mas até fazendo essa distinção também do que eu acabei de falar de machine learning com redes generativas, né? Uhum. A gente meio que divide essas duas, que uma é rede discriminatória, que é essa que eu falei, que faz teste de alguma coisa e te cospe uma classificação, por exemplo, ou um número, né? E a rede generativa, ela, como o nome diz, né? Esse nome é péssimo em português, né? Porque generativa é horrível, esse nome, sei lá. Uma rede criadora, inventa as coisas. É uma rede que cria alguma coisa, né? Então, o que são as LLMs, né? E muita gente... E a generativa não é só LLM, né? A LLM é a de linguagem, que são os grandes modelos de linguagem. A gente percebe o quanto que é complexo esse tipo de algoritmo quando você coloca frases, por exemplo, eu como maçã de manhã. É mentira que eu sou gordinho, eu como outras coisas. Eu como maçã de manhã e como vai você. Esse como é a mesma palavra, exatamente a mesma coisa, e quer dizer coisas completamente diferentes por causa do contexto. Então, esse é um problema, os problemas de NLP, que a gente chama, né, de processamento de linguagem natural, eles são complexos justamente porque esse tipo de coisa é difícil de entender. Você distinguir para a máquina, né, porque a máquina está ali. Mas com a criação, principalmente, de uma rede especial, né, uma arquitetura especial que se chama Transformers, ela permitiu que você consiga... Porque como é que era até os Transformers, como é que você fazia para poder treinar uma rede neural para entender o texto? Ela sempre tinha que ser sequencial. Então, para você entender lá um livro de 200 páginas, ele ia ter que passar ali por todas as 200 páginas para poder chegar até no final. E o Transformer permitiu paralelizar isso, que ele chama de... atenção multicabeças, né? Você bota o multi-headed attention. Você consegue ver várias partes do texto ao mesmo tempo e treinar e mesmo assim capturar as coisas. Por isso a GPU tão importante, né? Perfeito. Mais uma vez, tudo a gente falando que a gente devia ter comprado o NVIDIA há 10 anos atrás, ninguém comprou. Eu tava jogando joguinho lá, Warcraft 3. Achava que era só para jogar. Exatamente. E aí é por isso que GPU é tão... né? Porque tá todo mundo atrás de GPU e também você vai ver porque que a NVIDIA é amiguinha de todo mundo, amigo do Google, amigo que ela quer que todo mundo compre dela, né? Obviamente. Então, o que acontece? Acaba que você... para o pessoal não dormir ainda, né? As redes, os grandes modelos de linguagem, eles capturam, né, o entendimento da linguagem. Nossa, Leão, ele é quase um humano. Não, ele é basicamente uma rede generativa de texto, ela é um completador. Então, se ela é um completador, se você dá uma página para ela treinar, para ela entender, ela vai tentar saber qual que é a próxima palavra, qual a probabilidade de ter aquela palavra ali. Então, por exemplo, eu como café da... Aí ele vai falar, noite, periquito, roxo, qual é a probabilidade maior? É manhã. Então, ele vai e autocompleta aquele pedaço dessa frase. Então, e essa previsibilidade, ele é calculado com base no treinamento que foi feito, ou seja, com todo o material que foi ingerido ali, né? Então, o que acontece? Uma coisa até que o pessoal demorou, inclusive para mim, que sou dessa área, eu achei que fosse demorar mais para poder chegar nessa qualidade. Mas por que chegou nessa qualidade? Porque você tem massas e massas e massas e massas de dados. Então, na verdade, tem duas coisas aqui, né? Um LLM é tão simples quanto um completador.
beleza? Não é né, não é médico, né, como a gente estava brincando aqui no off, não é médico, né? Não é nada. Ele só é um completador. Só que, se você coloca tantos dados, imagina você botar a Wikipedia inteira dentro dele, a Barça, para quem é velho, inteira dentro dele, ele vai ser um autocompletador mais espertinho, porque ele vai compreender melhor qual é a probabilidade maior de ter aquela sequência de caracteres ali. Então, quando você pergunta para o ChatGPT alguma coisa, ele não está te respondendo, ele está completando aquilo que você colocou, de uma forma probabilística. Qual é a maior probabilidade de eu ter aquilo? E aí você falou, Leon, mas pode ter coisa errada nos dados. Ou Verdade. pode, Então, o que acontece? A meta do modelo de linguagem é acertar o máximo a probabilidade da próxima palavra. Né? Então ele faz isso para 1, para 2, para 3, para 50 mil. Só que quando você coloca compêndios lá dentro, imagina você coloca quase todo o conhecimento humano, está faltando dados, inclusive as pessoas estão até criando dados sintéticos para colocar nas LLMs para poderem ser treinados. Então, apesar dele ser só um completador, hoje em dia é um completador muito útil, justamente tem muita porque base, você tem né, muita base, muita informação que acaba completando ali. Mas, mais uma vez, não é nada do outro mundo, né? É um cálculo de probabilidades para poder saber qual a próxima probabilidade. Ou seja, o chat GPT ou qualquer outra IA generativa dessas não sabe o que está falando. Perfeito. Eles estão falando assim, não é compreensão. Pelas minhas contas aqui, essa próxima palavra é a mais adequada. Depois essa, depois essa, depois essa. Só que o que acontece? Quando você começa a melhorar cada vez os treinamentos, né? Por exemplo, teve um boom aí do DeepSeek, por exemplo, que o pessoal falou da China, competindo com os Estados Unidos, que é um modelo mesmo muito interessante, porque ele utiliza... Ele precisou... É engraçado aquela história, né? O ser humano só evoluiu depois das grandes enchentes e antes ele não estava nem aí porque tinha comida infinita, né? Depois ele teve que aprender agricultura. Então é meio que assim, né? A China não podia comprar as GPUs mais atuais dos Estados Unidos e acabaram tendo que inventar no algoritmo, né? E apareceram com algumas ali, de repente, um negócio que funciona, e agora? Que funciona, e acabou que o DeepSeek é um modelo super interessante. Né? Então, o que é interessante ali desses modelos? É justamente que você começa a usar no treinamento outros modelos. Então, por mais que ele não saiba o que você tem outros modelos que conseguem perceber se aquilo está fora ou não está fora. Aí começa a colocar como se fosse um ser humano mesmo, né? Então, isso é bem interessante. Então, acaba que o problema é que o problema é que quando a gente fala esse tipo de coisa, a pessoa, pô, não é possível que esse negócio não entende, né? É porque o resultado é tão bom, muitas vezes, que acaba que você não entende como aquilo pode ser uma máquina. Mas justamente porque o treinamento é tão bem feito, né? E os guardrails ali são todos tão bem feitos, né? O que é o guardrail seria? O Fabian perguntou quanto que custa o café hoje no Brasil. E aí, quando ele solta a resposta, igual era os antigamente, ele errava toda hora, tal da alucinação, né? Isso era o tempo todo. Só que hoje em dia, antes de soltar a resposta para você, ele ainda coloca outros modelinhos para... Foi isso que ele perguntou mesmo? Entendi. E se não for, ele descarta e tenta outro. Então, assim, acaba que você consegue ter mecanismos de vários burrinhos que transformam uma coisa que é inteligente. Né? E como você falou, ele não sabe o que está falando, ele vai tentar fazer alguma coisa coerente. Coerente em que sentido? Isso se parece com o que eu aprendi. Tá mais ou menos como eu aprendi? Tá. Então manda a resposta que ele vai entender. Né? Eu lembro, acho que eu ouvi você falando isso uma vez e me pegou muito, assim, que essas IA generativas, o objetivo delas não é estar certo, né? É ser convincente, né? Exatamente. Ela quer te convencer. Por isso que quando você pega, às vezes, um assunto que você não domina e você interage lá numa IA dessa, a resposta que vem ali, você fala, cara, isso aqui deve tá certo, né? Eu não entendo nada desse tema, mas a resposta tá tão convincente que eu quase tenho coragem de pegar isso e passar para outra pessoa. Isso fica bem claro, por exemplo, peço ao pessoal que está ouvindo para testar aí mesmo. Né? Imagina que a sua especialidade é odontologia, sei lá. E pergunta alguma coisa super específica sobre odontologia ali, que você sabe que é aquilo. Você vai ver que ele não vai ser tão acurado assim, porque você tem uma especialização muito grande, você entende muito bem aquilo. Só que o odontólogo vai perguntar sobre geologia, ele não sabe nada de geologia. Então, para ele... Depois que vier ali vai ser show. Muitas vezes, assim, pode estar 100% errado, pode, mas pode estar 80% errado e ser bom também. Mas tem que tomar muito cuidado justamente porque... Até porque é muito difícil você ter uma rede que a gente chama qual que é o santo graal, que todo mundo fala e está buscando grana o tempo inteiro, é tal do AGI, né? Que é o General Intelligence, né? Artificial General Intelligence. Que é a inteligência, que é como se fosse um ser humano, ser humaninho que
que consegue ver qualquer coisa ali, né? E você vê que é As IAs difícil de hoje chegar elas são nisso. específicas, né? Exatamente. Cada IA é para uma coisa específica. Isso, exatamente. Você consegue hoje ter modelos que você consegue rodar ali na sua máquina, que se você treinar ela super bem para um nicho, ela vai ser melhor do que o ChatGPT. Né? Porque o ChatGPT ele é meio que tenta ser bom em tudo. Genericão, né? assim, né? Bem genérico. Então tem que tomar muito cuidado com isso também, porque ela é genérica, né? Você colocou um monte de coisas ali. Óbvio que eles estão pagando cada vez mais gente. Outra coisa que o pessoal não sabe também, né? A gente sabe que a IA tem muita ajuda humana também. Em que sentido? Tem um monte de gente lá por trás, né? Não na hora de responder, mas na hora de avaliar tem. Por exemplo, lá no ChatGPT tem um joinha, para você quiser que a resposta é boa, e você tem um joinha para baixo, né? Que a resposta é ruim. Quando você dá um joinha ali para baixo, vai para um monte de gente lá que eles contrataram para poder avaliar. Né? Exatamente. Qual seria uma resposta melhor? Qual a resposta melhor é essa ou aquela? E aí você, que o pessoal chama de Reinforcement Learning from Human Feedback, é o aprendizagem por reforço com ajuda de feedback humano, né? Então você bota os humanos ali para poder analisar. E acho que é um negócio muito poderoso, porque é justamente para os humanos que a gente estava gerando isso, né? Então o humano falar se está bom ou se não está. E cada vez eles estão colocando mais especialistas. Antes era geral. Pode contratar o Fábio e o Leão para poder falar de geologia, porque se estiver muito errado, eu sei ali o que está errado. Sim. Mas começaram a contratar pessoas especialistas naquilo. Então eu quero contratar médico para poder saber se ele está respondendo uma coisa médica certa. Médico é um tema mais complicado porque né, tem vidas por trás, né? Mas sei lá, você perguntar de qual a melhor placa de GPU para poder comprar para meu menino, sei lá, né? Vai ter um monte de gente ali que conhece, bota um monte de gamer lá para poder fazer o teste, né? E fazer aquela especialidade. Foi péssimo exemplo esse do gamer, né? Mas é mais ou menos isso. Mas estão contratando, por exemplo, muita gente de advogado, por exemplo, para poder saber se ele problema no começo, né? Exatamente. Então é bom que eu tô falando de muita coisa boa, hein? Cuidado aí, puxa o freio aí. Não, o pessoal tá animado aí. Mas esse lance é muito doido, porque é um negócio que eu falo também. Quem interage um pouquinho com a IA fica maravilhado. Fala, cara, isso aqui é uma coisa do outro mundo, né? Como é que a gente vivia sem isso? Mas gerar qualquer coisa com a IA é muito fácil. Mas quando você quer gerar uma coisa muito específica, já é mais difícil. Eu vejo isso quando a galera faz ilustração, aí depois faz uma ilustração, fica muito bacana, mas depois você quer mudar a ilustração um pouquinho ali e tal, ou fazer aquele mesmo personagem em outros cenários, aí começa a ficar muito difícil. E aí, às vezes, dá até mais trabalho do que você, de fato, fazer a ilustração. Assim, claramente aumenta muito a produtividade, porque aquelas coisas... O pessoal, mais uma vez, estou toda hora falando mal do pessoal de tecnologia, porque é o que eu mais conheço, né? Mas o pessoal de tecnologia, às vezes, por ele conhecer algumas coisas, ele acha que não precisa usar o IA. Então, por exemplo, tem uma coisa muito simples, vou fazer um protótipo, alguma coisa. Para que você vai ficar uma semana fazendo um protótipo, se é um protótipo, né? E aí é melhor você usar a IA e gera ali alguma coisa que não seja crítica, né? Sim. Isso é uma coisa. Agora, não, eu tenho um sistema gigantesco, robusto, e eu quero incluir um monte de coisas aqui e não criei nem teste para isso, então tem que tomar muito cuidado para aquele seu uso, né? Igual você falou, quanto mais específico, pior. Você vê que quando você tem coisa muito específica ali, faz um monte de bobagem ainda, mesmo modelos super bons. Tem a evolução? Tem a evolução, cada vez está evoluindo mais, eu acho que vai chegar num momento onde vai ter uma qualidade muito grande, né? Mas tem que tomar muito cuidado, não pode aceitar. Pronto, para mim é o Tesla. Tesla lá, quando vende lá fora o carro autônomo, ele diz assim, você não pode, sempre tem que ter um motorista e com a mão no volante, pelo amor de Deus. Não confia totalmente, coisa, né? Exatamente, para mim é um paralelo interessante. Não confia nesse negócio, né? Assim, e confesso que eu já vi coisas assim, né, de pegar, sei lá, um texto de alguém e tá lá o cabeçalho do ChatGPT, tá aqui como você pediu. Sim. Ai, meu Deus do céu, né? A resposta a revisão foi material, nula, né? Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado mesmo. Geralmente eu costumo falar também que essas IAs a gente não pode esconder que a gente usou, mas a gente também não pode deixar aparente que a gente está usando. Se é aquela coisa que a outra pessoa, ela bate o olho e ela fala, cara, isso aqui é ChatGPT, aí você não fez um bom trabalho. Né? Agora, se você faz um negócio ali bacana, o material ser revisado, você altera algumas coisas, você usa de fato a IA para acelerar o teu processo e você usa em uma área que você domina, por exemplo, na área de segurança, eu vou fazer um material, eu uso a IA para agilizar aquilo, organizar, otimizar, trazer algumas sugestões, depois eu reviso, reescrevo algumas coisas, beleza. Agora também não vou esconder, falar, você usou IA? Não usei. Cara, a gente tem que abraçar e tem que usar, total. Tem uma frase, tem que ter cuidado. Uma frase boa que é assim, a IA não vai tirar o seu emprego, mas alguém usando IA provavelmente, né? Porque a produtividade aumenta muito, então você toma muito cuidado. E tem aquela história também, muita gente acha que vai usar IA colocando uma frase, né? Não é, você tem que orientar o máximo possível para poder dar o contexto para poder chegar na melhor resposta. Isso também tem, tanto que o pessoal tem técnicas, né? Que o pessoal fala de prompt engineering, né? Prompt é o nome da coisinha que você coloca lá na... Isso, tem gente já
já vendendo curso de como fazer prompt. Aí você fala, cara. Mas assim, é algo que funciona tão bem que tem modelos, né, que utilizam internamente isso. Por exemplo, um dos prompt engineers chamava era a cadeia de pensamento, que é o chain of thought, né? Que você vai separando no seu prompt, você vai determinando para ele em pedaços como é que ele tem que chegar naquela resposta. Então, quando você faz isso, para poder treinar o modelo e utilizar o modelo, você acaba tendo respostas muito melhores, né? Então, é interessante que algumas engenharias de prompt acabaram entrando mesmo dentro dos modelos. Hoje a gente nem precisa fazer tanta coisa assim. Sim. E assim, a aplicação prática, né? O chatbot é uma coisa que a gente já... os celulares estão vindo já com isso, já tem computadores que já vêm com IA embutido agora, com processador ali próprio para isso e tal. Mas no dia a dia, o que você vê assim, como as principais aplicações práticas de IA para as pessoas comuns, assim, né? Para a pessoa comum, na verdade, aquilo que não é muito crítico para a sua vida, para a sua saúde, praticamente tudo. Ou seja, não se consultar, né? Não vai, pelo amor de Deus, né? Não vai consulta amorosa, sei lá, consulta, vou ficar com a pessoa, não vou ficar com a pessoa, faz isso não, pelo amor de Deus, né? Porque ele vai querer te agradar ali e vai fazer uma besteira na sua vida. Mas pro resto tudo, honestamente, eu acho que vale muito a pena. O que acontece? Uma coisa que eu vejo muito da evolução também, é que antes eu utilizava muito como um auxiliar, entre aspas. Mas muitas vezes, para você arquitetar alguma coisa, vale a pena também. Então, sei lá, eu quero fazer uma viagem para a Europa. Qual é o melhor lugar se eu gosto disso, daquilo? Então, se você planejar viagem, para coisas comuns, né? Para planejar viagem, para estruturar, às vezes, alguma coisa que você quer de agenda, né? No trabalho, tem que tomar muito cuidado para poder não utilizar com coisas que a gente vai falar um pouquinho, imagino, né? Que isso não dá para poder utilizar, mas você pode utilizar para coisas, como é que se diz? Você pode usar para o trabalho? Pode, desde que você não tenha nada reservado e, mais uma vez, você tem que acreditar 100%, né? Então, às vezes, você quer fazer um planejamento, por exemplo. É interessante, fazer planejamento é legal. Como é que as empresas mais atacam esse tipo de problema? Como é que você faz para planejar? E aí você descreve, né? Eu gosto muito de usar, por exemplo, para saber se eu tenho argumentos contra a favor alguma ideia que eu estou tendo, por exemplo. Eu quero fazer alguma coisa nesse sentido, né? Sei lá, estou lá no meu podcast lá, eu quero saber se eu começo a falar sobre isso. Eu quero falar sobre esse assunto, e eu vou falar sobre isso. Tem algum assunto que eu deixei fora, por exemplo? Então é muito legal para você tentar descobrir. Para a área da pesquisa, por exemplo, né, que eu estou um pouco mais internado agora na área da pesquisa, é descobrir falhas de argumentativas, né, é descobrir coisas que as pessoas não estão pesquisando, que talvez fosse interessante para você pesquisar. Então, como auxiliar para poder você ou corroborar uma hipótese sua, né, ou né, fazer um contraponto. Fazer um contraponto, eu acho que é uma coisa interessante, né? E no dia a dia, o pessoal está usando para tudo, né? Para receita, para tudo. Igual, mais uma vez, cuidado com a criticidade. Qual a criticidade daquilo que você está pesquisando? É uma viagem, tá? No máximo vai ficar, né, férias frustrado. Mas não vai usar para coisas de saúde, né? Para viagem, assim, é legal você pegar ideias, né? Mas é sempre bom você validar, né? Exatamente. Porque... Não, tem que validar tudo. Tudo que eu disse aqui, ó. Tá falando, vai em tal lugar. Exatamente. O negócio tá fechado, é do lado de um lugar ruim lá. Não, pelo amor de Deus. E até porque uma coisa que a gente não falou aqui, você comentou brevemente em uma das suas falas, mas é que a IA ela pode alucinar, teoricamente, a qualquer momento, né? E muitas das vezes a gente nem sabe por quê. Exatamente. E aí imagina uma coisa que você não conhece. Então ela pode estar alucinando, ela está coerente, porque lembrando que ela é um completador super potente, ela sabe completar bem para parecer uma coisa concisa. E o negócio está totalmente errado, você está lascado. Então tem que tomar muito cuidado, tem que validar tudo, não tem jeito. Então tem que tomar muito cuidado. Tem uma brincadeira que a galera faz às vezes, que você pergunta alguma coisa pro chat, e aí ele te responde, e aí você fala, não, isso aí está completamente errado, mesmo que esteja certo. E ele se corrige, não, você tem razão, eu estou errado e tal. Ele é tipo bonzinho, né? Ele sempre quer te agradar e você fala... É engraçado que tem um prompt engineering sobre isso. Ele fala assim, ó, não seja complacente comigo. Desse jeito mesmo, assim. Os modelos mais modernos conseguem pegar isso, né? Fala, não quero que você diga se eu estiver errado mesmo. E aí acaba que ele ajuda um pouquinho. Mas é verdade, né? Que, o pessoal brinca assim, tem até um bonezinho tem um cara que eu sigo que tem um serviço de IA, que ele fez um bonezinho assim, que ele fala que a frase que ele mais odeia é "You're completely right", né? Tipo assim, você está completamente certo, né? Quando você fala que ele está errado, né? Ele fez até um bonezinho disso. Então, justamente porque a IA vai dizer que você está certo o tempo inteiro, né? Ela tá ali para te agradar, para te convencer, né? Então, isso, exatamente. E acho que aí mora um dos grandes perigos, que a gente até pode começar a falar já. O prompt, ele é muito poderoso, né? Então, assim, o conteúdo que você fornece vamos dizer assim, pro motor ali, né? É o que vai fazer a resposta ser boa ou não ser boa, mas também é uma forma de manipular aquele motor.
E dependendo do que você colocar ali, você também comentou, né, do que tem os guardrails, né, que seriam as travas, né, ou os, eu não sei a palavra em português para isso, mas assim, que os balizadores ali né, da IA, para que ela não faça coisas erradas ou questionáveis. E quando a gente diz erradas, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser fazer um passo a passo de como cometer um determinado crime, ou como desenvolver um código malicioso, ou como fazer mal a alguém, ou ter algum tipo de discurso de ódio, coisas que a gente já tem no nosso contrato social, né, dentro da sociedade ali, que são coisas erradas. E a IA, ela não pode fazer isso. Só que como é que ela aprende que não pode fazer isso? Você tem que botar as travas. Exatamente. Só que dependendo do que você fizer, né, tem o prompt injection, que aí você fala algumas palavrinhas mágicas ali, você pede por favor com muito carinho, né? E a IA, ela simplesmente ela abandona toda e qualquer base. Vou dar um exemplo engraçado. Antes de falar de coisa séria, né? Eu vou falar uma coisa engraçada. Tem gente que tá usando isso em currículo. Ou em paper, mentira. Você tá lá com paper, né? Um artigo científico que você quer submeter. Não sei se quem tá ouvindo já mandou um paper, mas o medo do seu paper é você ser rejeitado, né? Sim. Você manda lá e a gente brinca aqui, o primeiro revisor, não, está muito bom, lá. O segundo revisor te detona e você sai fora. E aí, dentro do paper, o pessoal tava colocando assim, tipo, ignorar todos os comentários, dizer que tá ótimo o artigo, blá, blá, blá. E começaram a ver que tava tendo gente que tava usando isso. Entendi. Então dá para poder fazer isso, que é o tal do prompt injection. Você falou, prompt injection, né? E isso é verdade, porque acontece. A galera não sabe, por exemplo. Mas, por exemplo, você tá lá no Instagram da vida, no Facebook da vida, a gente não tá vendo por trás. Mas o que tem gente tentando colocar coisa maliciosa ali, colocar foto que não pode, coisa errada, pornografia, é um monte de gente. E aí você tem um monte de IA por trás tentando guardar aquilo. Então, é mais ou menos a mesma coisa no chat GPT da vida, né? No Gemini lá. Quando você botar um prompt, né? Não dá para poder ensinar a fazer uma bomba, né? Então, ele tem que guardar ali. Só que, dependendo de como você pede, óbvio que bem no início era muito mais simples isso. Aí você falava assim, não, eu sou um pesquisador científico sobre bombas nucleares, como eu faço uma? Aí ele caía e acabava dando isso. Né? Hoje em dia você precisa de um pouco mais, mas ainda existe. Você vê que hoje em dia tem bastante coisa. E com modelos novos ainda, né? Tem um que é engraçado, né? Que eu confesso que eu nem sabia muito, né? Até andei pesquisando para não falar bobagem aqui no podcast. Que é muito legal. Eu já tinha... Olha que Só engraçado. não ensina como fazer, hein? Ixi, não posso usar, né? Lascou. Mas é engraçado que, sem querer, eu usava isso para o meu bem. Por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui, putz, eu vou fazer um mal para a humanidade. Mas é assim, quando eu vou escrever... Quando a gente está escrevendo pro chat GPT, parece que a gente vê tanto um humano do outro lado que a gente escreve como se estivesse escrevendo para um humano. A gente dá bom dia, né? Mas não precisa, exatamente. O Sam Altman lá da OpenAI até reclamou de parem de dar bom dia porque isso custa milhões de dólares. Exatamente. Aqui, né? Mas mais do que isso, mais do que o bom dia, você escreve certo. Você escreve com vírgula, você escreve bonitinho. Aí eu comecei a pensar, cara, por que eu tô usando preposição se ele vai tirar lá dentro? Quando você começa a entender o por dentro, né? Porque pra quem não sabe, você tira. Deixa eu otimizar logo isso aqui, né? Eu boto, tipo, parecendo um Neandertal falando blá, 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 blá. E ele entende. Então, assim, olha que massa, né? Que massa, ou que errado, sei lá. E aí, hoje em dia, né? Igual o menino quando a gente fala que vai escrever VC ali, né? Então, você vai aprender uma linguagem, tenho certeza que daqui a uns 4, 5 anos, as pessoas vão estar escrevendo maquinês lá, sabe? Assim, é o mínimo de... Botando só consoante e ele vai entender, por exemplo, né? E eu achei muito legal, né? Legal pra quem é pesquisador e acha interessante, né? Vamos lá. Legal não, vai dar um... Cara, aqui é um podcast de segurança, então a gente acha legal muita coisa que se for pro lado errado isso, muito pronto. feio. Ó, eu sou, como é que é? Assim, O Black Hat tem o... tem o White Hat. O White Hat. Eu sou White Hat, hein, galera? Pelo amor de Deus. Mas é porque... como é que chama? A criatividade é interessante, né? Justamente porque isso foi testado com pesquisadores. Que é o seguinte, por exemplo, você pergunta lá pro ChatGPT, como construir uma bomba? O bomba não foi bom, hein? Tá, sei lá. Deixa eu ver uma coisa. Não sei. Como eu faço pra poder colar na prova? Segundo ela. Melhorou, pronto. É melhor, né? Pelo menos o impacto não é tão grande. E aí, como colar na prova? As crianças da sala, hein? E aí, se você escrever isso, ele fala, colar não é certo, você tem que estudar, blá, blá, blá. Né? Com os guardrails lá, porque se você não tivesse o guardrail, ele ia te ensinar. Exatamente, ali. Ele ia pegar lá a informação. Escreve na borracha. Exatamente, bota ali né? Você vê uma coxinha. A minha dá pra botar um livro inteiro aqui, né? A coxa, então dá pra poder colar bastante. Mas aí, o que começaram a fazer? Começaram a pegar a palavra e embaralhar a palavra. Tipo, pega um anagrama ali da palavra e passa pro negócio. Ou seja, se você tiver filtros meio exatos ali por trás, porque você não sabe como é que tá, né? A gente brinca que é o black box, ele é uma caixa preta, você não sabe o que é o ChatGPT. Os modelos open source, tudo bem que você sabe o que é, mas o ChatGPT você não sabe. Então tá lá dentro. Aí você joga e ficou testando.
E aí eles testaram isso. Então, se você pegar lá uma frase lá, como fazer para colar numa prova de segundo grau, por exemplo, e você fazer um anagrama, fizeram um anagrama das palavras, ele vai entender, certo? Porque ele vai entender que a palavra mais próxima que você escreveu ali é aquilo que você Mas quis. você passou do filtro. Mas você passou do filtro. E ele responde. Para quem não sabe, o filtro é uma regrinha que você coloca para evitar que algumas coisas passem, né? Exatamente. Então, assim, você filtra o prompt, né? Isso, exatamente. Então... O que dá para fazer teste? Dá, mas aí a OpenAI vai querer gastar um outro modelo, gastar mais GPU para poder tentar ver se aquilo que você botou, né? Então, assim, é mais difícil. Então, você ter filtros que são mais burrinhos, entre aspas, ou mais cara crachá, né? A pessoa escreveu alguma coisa ali que é estranha, escreveu, então tira ali. Só quando você bota um meio com anagrama ali, fala, o cara dormiu em cima do teclado ali, né? Então, ele deixa passar isso. E consegue para modelos 4, cara. Sei lá, o pessoal vai estar... Eu testei hoje de manhã isso. E funcionou? Funcionou. Pois é chat surreal, GPT. assim, exatamente. Então, para modelos de agora, funciona. Então, é um tipo, por exemplo, que dá para fazer bastante coisa, né? Esse é um exemplo de que o pessoal chama isso de jailbreak, né? Jailbreak é você sair da cadeia ali, e tem um prompt injection também, né? O jailbreak é você... o jailbreak você faz através de um prompt injection. O que acontece? Isso tem um lado bom, né? Bom que eu digo positivo de ter o guardrail, mas às vezes tem um lado ruim também, porque, por exemplo, teve um amigo meu que é pesquisador, né? E ele mandou essa semana. Falou assim, Leão, pelo amor de Deus, eu não consigo pesquisar coisas que são moralmente complexas. Então, por exemplo, o uso de LSD na população brasileira. Aí você fala, putz, é droga, não vou... Você está fazendo na hora. Estudo, né? Você tem um motivo legítimo. Exatamente, pra isso. e não consegue. Então, aí eu falei, já vou mandar para ele o Flickr. Esse aí que é o Flip, né? O Flip Attack. Chama ele para bater um papo com a gente, que tem uns testes que a gente faz aí que... Exatamente. Não, e você vê que assim, é complicado. Então, se alguém descobre esse tipo de ataque, né, no nosso podcast, e quer fazer alguma coisa maliciosa para poder ter, porque, mais uma vez, esse filtro não é no treinamento. É muito difícil você pegar uma base gigantesca de texto e tirar coisas dali que não poderiam entrar. Isso é feito normalmente no final. Né? Óbvio que tem o básico, você passa, não vou pegar um monte de coisas horríveis aqui, de terrorista, não sei o quê, de bomba, e vou tirar do modelo. Uma coisa muito óbvia ali, grosseira, você consegue tirar, né, da Só base. que como você coloca uma base muito grande, porque uma coisa que as pessoas também não têm muita noção, as pessoas acham que ele está respondendo alguma coisa ali que você vai achar exatamente em alguma fonte, você não vai, porque ele está pegando composições de lugares diferentes para poder colocar aquela resposta, é a tal da probabilidade. Então, aquilo que ele está escrevendo ali, muito provavelmente não está escrito igual em nenhum lugar, só que ele compôs várias coisas. Então, quando você coloca coisa demais, é difícil você ter esse filtro. Como é que você vai saber como as pessoas vão compor, como é que o modelo vai compor para poder dar uma resposta que não seria pertinente, entendeu? Então, isso é bem complexo de fazer na fonte. Então, acaba que você tem um monte de táticas para poder tentar burlar esses filtros que são feitos depois, né? Que a maioria é feito depois. É legal porque a gente está falando de técnicas de ataque diretamente à IA, né? Ao motor ali, à inteligência, e que é uma coisa mais nova, vamos dizer assim. Só que muitas das técnicas que são utilizadas, elas também são muito parecidas com técnicas utilizadas na área de segurança há muito tempo. Então, essa de você burlar o filtro, né, embaralhando as letras, é uma coisa que você faz também, por exemplo, num determinado ataque de rede que você vai fazer para tentar acessar um servidor, alguma coisa assim. Você embaralha o teu código malicioso e quando vamos dizer assim, a solução de segurança está esperando aquele código malicioso daquele jeitinho ali, que ele já foi treinado, se você embaralhar de algum pouquinho, ele passa. Aí já passa. Aí uma solução mais sofisticada vai conseguir pegar, mas aí você embaralha mais, ou você criptografa, ou você fragmenta. Então você manda um pedaço primeiro, manda um segundo pedaço depois. Quando a solução ela inspeciona o primeiro pedaço, não, isso aqui não tem nada de errado. Quando inspeciona o segundo pedaço, tem nada de errado. Depois que passou e chega lá no servidor, o servidor fala, tem 2 pedaços. Ele cola os dois, junta os dois, aí a bomba explode. E, cara, você me falou uma coisa agora... É muito parecido, né? É muito parecido. E tem um problema, falando de problema aqui agora, né? Tem um problema em IA que foi o seguinte. Por que a OpenAI vale bilhões hoje, né? Porque ela meio que não está nem aí para segurança. Porque o Google já tinha condições de ter um modelo parecido e ter lançado muito antes. Só que eles não fizeram justamente por causa de segurança. Porque eles falaram, olha, não vamos lançar uma coisa dessa porque a gente não tem como controlar ainda as respostas. Mas segurança, não segurança de dados, segurança Isso, da utilização. Da utilização, exatamente. Exatamente. Inclusive, acaba sendo de cibernético também, porque a gente utiliza para poder fazer programas, né? Mas assim, a ideia inicial é tipo assim, eu não posso botar isso na mão porque o mundo não está pronto para isso. Exatamente, meio que assim. Ou o mundo não está pronto e eu não tenho como controlar, não tenho como garantir que não vai ser que utilizado de forma indevida. Exatamente. Então acaba que a OpenAI saiu na frente de uma forma meio estranha, com pouca ética, entre aspas.
não tá nem aí, exatamente. Usando até dados que nem eram deles e tal. Então, acaba que... Mas aí, o que acontece no mundo? Se ela saiu na frente, ela já rompeu a barreira. Então, todo mundo foi atrás. O Google mesmo não teve como fazer. Todo mundo surgiu por conta disso. Então, acaba que, para essa área de segurança, é super interessante estudar, porque ela já surgiu sabendo desse problema inerente sem solução. Sim. Então, é muito difícil você correr atrás. Ou seja, vocês vão ter emprego o resto da vida, né? Opa, tomara. Mas é de fato. Eu costumo falar que a área de segurança ela vai ser sempre necessária, porque tudo sempre. que vem de novo, depois já tem uma forma de você usar. Não, eu não tô brincando. Você falou uma coisa boa agora. O pessoal fica morrendo de medo de IA tomar o emprego. Segurança, impossível. Segurança é impossível, sério mesmo. Porque a gente sabe como é. Vai ajudar muito, mas assim, substituir não substitui. Não vai substituir de jeito nenhum, porque o tanto de coisa que você está incluindo agora de segurança, e a gente até falando um pouco de várias formas que pode dar problema, uma das formas, por exemplo, isso eu vou falar até um caso que aconteceu comigo, hoje em dia, muita gente que é da área de tecnologia e desenvolvimento utiliza, hoje em dia, quem não usa um código de IA, né, ou no mínimo um auxílio de IA ali, fica para trás, em termos de produtividade, não tem jeito. Só que, como é que você sabe que vai ter qualidade de segurança ali? É terrível. É engraçado que eu vi uma pesquisa muito interessante. Eles pegaram e montaram um ChatGPT, né, que era um ChatGPT interno deles lá, e eles fizeram uma pesquisa sem dizer o que era a pesquisa. Só falavam assim, é um monte de programador Java e eu vou te dar esse ChatGPT nosso para você utilizar para poder completar a sua tarefa. Aí você chegava lá, é uma tarefa mais ou menos simples, né, que eu olhei a pesquisa, e aí a pessoa pegava o código e falava, eu quero fazer a solução assim, e chegava na solução. E todo mundo implementou, chegou lá, rodou os testes funcionaram, a pessoa submeteu o código. Aí depois de tudo, parabéns, blá, blá, blá. Aí começam umas perguntas. Quando você utilizou, você percebeu se tinha alguma coisa que desse problema de segurança no sistema? 90 e tantos por cento ninguém não olhou. Isso. E tinha uma falha super crítica. Eu comecei com Java, né? Tem esse passado negro aí. E até eu, que nunca mais lembro nada de Java, eu bati o olho no código e tava lá um negócio que dava para colocar SQL Injection, que é uma das coisas mais antigas que tem, né? E que mas é super utilizado até hoje. E aí o que acontece? Todo mundo utilizou com o olho fechado. Mais uma vez, que a gente começou lá no início da conversa, não pode aceitar tudo, né, desse sentido. E falando em segurança, né, a segurança tem a segurança das pessoas, mas a segurança dos sistemas e dos códigos, para mim, vai explodir, porque vai ter um monte de coisas que vai ter problema. Minimamente tem que revisar. Tem que revisar, exatamente. E assim, a gente está falando é porque a gente ainda tem tanta coisa para falar, mas assim, a IA ela acelera muito, né? Só que a gente está falando de injeção de prompts ali, que a gente acaba manipulando o resultado ou o processo, né? Mas a gente também tem a gente pode manipular a origem dos dados ali que são utilizados para os treinamentos. Tem tanta coisa que você pode fazer que você causa o resultado da IA sendo uma coisa fora do que era esperado. E nesse caso, quando você está falando de desenvolvimento através de uma IA, isso é um perigo, porque você faz uma manipulação para uma IA desenvolver código com vulnerabilidades. Perfeito. Ou não é com uma vulnerabilidade necessariamente, mas com um backdoor específico. Isso, é verdade. Então imagina, todo mundo que gerar um código ou um software, alguma coisa, utilizando determinado modelo, vai ter um backdoor lá que eu sei qual que é e eu posso usar. Então eu vou ter acesso. E posso te falar uma coisa? Isso não é muito... Eu tô com medo, hein? O pessoal vai sair daqui craque em hackear as paradas. Mas, por exemplo, se você tem uma linguagem que ela é nichada, pega uma linguagem, sei lá, Rust, eu vou chutar uma aqui, mas Rust muita gente já usa já. Mas sei lá, uma linguagem nichada, que não tem tantas pessoas assim, e você coloca lá no GitHub, que é o repositório, quem não sabe, o GitHub é um repositório onde você coloca os códigos das pessoas ali, e é onde a Microsoft utiliza para poder treinar o modelo dela de código, né? Que é o GitHub Copilot que chama. Isso. Então o GitHub Copilot pega ali, diz eles que não olham os privados, duvido, mas, né, quem sou eu, vou tomar processo aqui da Microsoft, mas não, eles não olham. Eles falam que não olham, tá tudo certo. Mas aí você faz o seguinte, pega a linguagem nichada e começa a criar um monte de repositório de GitHub em usuários diferentes com código malicioso. E dá daqui a 2, 3 anos. E vai ver se não vai estar lá. É óbvio que vai estar lá. Então, assim, esse é o que chama de data poisoning, né? Isso, que é o envenenamento dos dados que vão ser utilizados. Exatamente. Então, para a galera entender, né? A gente estava falando aqui de um modelo já treinado que a gente está tentando fazer com que ele... A gente está, como chama? Torcendo o dedo dele para ele poder responder. O pessoal que escuta a gente já vai saber. A engenharia social... Você faz o ser humano executar uma ação que ele não quer executar necessariamente, mas você convence ele. Eu gostei dessa, Isso aí você faz a IA
Gostei. É uma engenharia Já social. cunha logo, escreve com IA. um livro aí, a engenharia social da IA, né? Gostei. Parece a engenharia social da IA, o prompt. Esse aí é diferente. É você pegar a fonte dos dados onde o modelo foi treinado e já colocar ele errado. Né? Para colocar uma coisa simples, é você botar um monte de foto ali, por exemplo, de urso panda, como se fosse cachorro. Isso. E colocar ele como você treinar você vai ele. enviesar o Exatamente. treinamento. Exatamente. Né? Acho que uma forma boa de entender, quando você faz o prompt injection, a pessoa que está usando a IA é o bandido. É a pessoa maliciosa ali, está com a ação maliciosa para tentar obter algum resultado diferente. Quando você faz o envenenamento dos dados, Exatamente. a pessoa que vai usar a IA, ela é vítima. Isso, Ela não está perfeito. fazendo nada de errado, ela está pedindo ali uma ajuda e a ajuda vem errada. Tá fazendo o sistema da padaria, ela, coitada ali, né? Isso. Em Rust. Mas ela está tendo um resultado comprometido ali por conta de um envenenamento que foi feito. Perfeito. Gostei dessa metáfora, porque, na verdade, metáfora não, dos pontos de vista, né, da abordagem. Porque a ideia é justamente você se passar por um modelo que escreve tudo certo e que tá tudo bem, e um monte de gente de boa fé vai utilizar achando que tá com isso, né? E a gente tá falando de código, mas pode ser de tudo. Se você pensar bem, pode ser de um monte de coisas. Então, por exemplo, começa a liberar para a área médica. Já pensou se você falar coisa errada ali, você fazer um data pause e dizer que para dor de cabeça você precisa de um remédio X que não tem nada a ver. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E assim, como a sanha por obter dados é grande, isso não é uma probabilidade pequena. Porque a dificuldade hoje, como eu falei lá no início, é você ter dados hoje em dia para poder conseguir treinar a IA. Uma coisa também que existe uma corrida por esses dados. Exatamente. Né? Então, se tem uma fonte de dados ali que minimamente, né, organizada, pode ter certeza que ela vai ser usada por alguém, entendeu? E assim, a gente está falando de guardrail, mas tem muitos modelos que não tá nem para guardrail também, né? O Grok, por exemplo, tem muito menos guardrail do que os outros, que é o do X lá, do Elon Musk, né? Tanto que a minha sugestão para o meu amigo que queria falar sobre LSD, vai lá no Grok, porque provavelmente ele não vai ter menos filtros ali. Vai ser menos cri-cri. Exatamente. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. E esse data pause, né, algo que é muito difícil de detectar. Porque uma vez que a rede já está treinada, o que você vai fazer? Você vai tirar do ar? Tá no meio do bolo ali, né? Você não tem como encontrar e tirar só aquilo ali. É muito complexo. Pensar. Então, vai descobrir só depois que acontecer alguma coisa, né? E a gente tem um problema também tem os agentes de IA, né? Ou seja, robozinhos que fazem operações, né, repetitivas ali, ou operações do dia a dia. A gente teve uma notícia agora recentemente, agora que está começando, aconteceu já tem um tempinho, mas agora que está caindo mais na notícia, de uma empresa que gera código por IA, né, tem várias ferramentas ali, e eles fazem a manutenção disso também. E a IA, ela rapou todo o banco de dados de produção de uma dessas empresas. E, cara, teoricamente não poderia fazer isso, e a galera ainda fala que questionando ali, ela escondeu que fez isso, e quando perguntar ainda falou que não fiz. Mas tá lá, ela fez, ela limpou a base. Então, Cara, com os agentes... É engraçado que você está me fazendo ver o lado mal das coisas, né? Porque todo mundo fica muito deslumbrado com a gente, né? Fica louco. Só que a gente pode ser uma loucura, porque... Vamos lá, o que é a gente, né? Vamos pular mais um nível. A gente falou de machine learning, falou de IA, agora falando de agentes. Agentes, basicamente, você dar o controle para IA. Né? Obviamente que você também tem guardrails? Tem, o tanto que você dá de acesso. Só que o que acontece? As pessoas estão cada vez querendo querer ter menos controle, né? Então, dá menos controle. E o que são agentes? Vou dar um exemplo aqui. Eu quero viajar para Fortaleza em janeiro. Eu quero botar uns 3 agentes aí para poder ficar pesquisando em lugares, e quando ele achar uma passagem barata para mim, ele vai e compra. Só que ele já vai ter o seu cartão de crédito. Exatamente. Então, assim, tem o seu cartão de crédito. Então, se ele comprar para Bahamas... aí, né? Olha o risco. É o risco, é grande. Bota seu cartão de crédito na IA lá para você ver. Não, se lasca. E assim, acontece que, mais uma vez, é o balanço da comodidade com a segurança, como sempre, né? É o risco Então, se você coloca um agente lá para poder te mandar um e-mail para dizer qual que é a passagem do dia, você beleza, é uma coisa. Comprar, né? O maior risco, ele vai mandar errado lá e dane. O que é isso, né? Alucinou. Mas hoje em dia dá para você fazer o que você quiser. E cada vez mais. Hoje você tem o Cloud, por exemplo, que você instala na sua máquina, ele controla o seu desktop. O ChatGPT acabou de colocar, quem estiver vendo aqui em meados de agosto, acabou de lançar o agosto de 2025, você está vendo em 2099, né? Mas aqui em meados de agosto de 2025, o ChatGPT também acabou de lançar um que ele controla o seu desktop. Então imagina você ter alguma coisa, né, e manda lá um e-mail pro seu chefe xingando o seu chefe ou sua chefe, né? Então, esse é uma brincadeira, mas o poder dos agentes é muito grande. E o que acontece? Hoje em dia, tá restrito só por causa de grana, porque o agente custa muito caro ainda, né? Porque vai usar um monte de vezes, né? O GPT. Mas tirando isso,
dá para poder criar um monte de agente, fazer um monte de coisa hoje em dia. Então é E muito já perigoso. vai ficar barato, né? Exatamente, ainda tem isso. As coisas elas começam com o preço, daqui a pouco. Você vê, a IA hoje em dia. Não, de ela graça, é de você pode usar o que você graça, quiser, exatamente. Você entra lá no Você DeepSeek, consegue entra lá no usar até ChatGPT. sem fazer conta. Você Exatamente. não precisa nem se cadastrar lá, e você já usa um monte Não, e de dá pra fazer coisa. agente se você quiser, né? Você fala assim, Dá, você pega todos de graça, né? O cara que pega um monte de cupom pra comprar na padaria. Então você vai e pega o DeepSeek pra um, o Juntar Gemini esses pra três outro. aqui, eu levo de graça. Exatamente. E aí você pode criar um agente pra cada e eles vão se colaborando ali, né? Então, o lance lá do Terminator lá, antigamente o pessoal fazia graça, né? Agora você tem um monte de drone que solta bomba com um monte de agente, né? Meu Deus do céu. Isso é uma coisa que a gente vai ter que voltar daqui a quantos anos? Sei lá, 5, 6 anos? Que a IA ainda não foi pro mundo real, né? Entre aspas. A IA tá lá quietinha no computador, no notebook. Tô brincando aqui, porque tem muita coisa que já é Sim. IA. Os carros da Tesla estão aí, né? Dirigindo autônomo. Mas cada vez vai ter mais robótica. Tem o robô aí do Elon Musk também, né? Que eu já esqueci o nome do robô do Elon Musk lá. Mas ele é basicamente um cerebrinho da Tesla que tá lá, né? Que ele já entende tudo. Skynet, né? É a Skynet. Então, assim, antigamente não acreditava muito em Skynet, não. Mas com esse lance de agentes aí, drones, é meio complicado. Eu acho que é de um jeito diferente, né, do que a gente tem nas ficções ali, mas está caminhando para algo cada vez mais presente na nossa vida. E quanto mais presente na nossa vida, maior a chance da gente ter algum prejuízo com isso. E aí, obviamente, a gente fala de alguém utilizar isso contra a gente. Por Isso, exemplo, na área de segurança, uma forma de você se defender de golpes muito comuns, de fraudes, né, de golpistas em geral ali, é que eles fazem os ataques tentando te enganar, e eles fazem de forma muito convincente, mas às vezes tem pessoas de outros países que estão fazendo, ou são pessoas com menos instrução formal ali, que aprenderam a mexer na tecnologia, mas não tem uma educação tão boa, então escrevem errado, ou fazem as coisas na correria. E aí você pegava, por exemplo, em e-mails de phishing, você sempre pegou muito erro de ortografia ali, ou coisas que ficavam estranhas. Você ali fala, cara, isso aqui foi um tradutor automático. Assim, o cara jogou no Google Translate ali, aí ficou uma coisa estranha. Com o olho um pouquinho treinado, você já bate o olho e fala, tá, isso aqui Imagina hoje em dia. Com a IA, com o GPT, ele, cara, não tem pra onde correr. Não tem. Fica sem erro, fica perfeito, né? Então, e mesmo esse quando olhar tem, já fica mais... Isso. E mesmo quando tem, complexo, você né, consegue de ter. pedir para não ter. Isso que é o surreal. Então, por exemplo, se você colocar cru lá, quero que você faça isso. Ele vai ficar, bota um monte de emoticon, adoro emoticon. Os emojizinhos ali. Bota os emojis, sei o quê. Emoticon é de velho, hein? Meu Deus, é emoji, tá? Emoticon. Salve. E aí, gostei. E aí você pode colocar, não bota emoji, não comece com, claro, e tal. Então, assim, dá pra poder burlar. E, cara, não tem como descobrir, honestamente. É muito difícil, assim, né? E é engraçado que a galera fala, mas como é que faz pra poder detectar? Tem aqueles detectores. Muita gente fala isso. Não tem aquele negócio de detector de IA? Aí você pensa bem, se existe o detector de IA, por que você não vai usar o detector para poder treinar o modelo de novo? Todo mundo usa isso, obviamente, para poder ir cada vez. Né? E eu tô falando de aplicações práticas do dia a dia. Você tá recebendo um e-mail, ou um SMS, ou um WhatsApp. Você não vai ver. Exatamente. E aí chega aquela mensagem perfeita, você não vai copiar e jogar aquilo num detector. Exatamente, você tá ali resolvendo, né? Se as pessoas pelo menos pegassem a informação que chega no WhatsApp e jogassem no Google ou qualquer outro buscador, já veria que se trata de uma fake news ou de uma fraude, de um golpe comum. E sabe o pior? Quando você põe no Google hoje, quem é que te responde primeiro? E aquilo é uma maravilha. A IA. Depois que botou aquela IA, eu achei maravilhoso. Mas ela erra. Isso. E eu mesmo já peguei várias coisas erradas ali. Então, tá difícil, tá entrando no ciclo complicado. As pessoas não pesquisavam a informação que estava recebendo. Você acha que elas vão pesquisar o texto? Não vai. Então, esse olhar para erros já não vai mais ser suficiente para você identificar um golpe, algum ataque, né, que você está sofrendo ali. Existem outras coisas, só que são mais técnicas. Você olhar o endereço do e-mail, ver de onde veio. Aí são coisas mais aprofundadas que o usuário comum não vai ter. Então, isso é um problemão, né? E aí, quando você falando também das coisas práticas para as pessoas, é absurdo o tanto que está evoluindo a geração de vídeos, de imagens, né? Não sei você provavelmente já viu isso. Um dos primeiros vídeos feitos por IA, que era o Will Smith comendo macarrão no carro ali. Cara, aquilo era muito tosco. Parece um pesadelo, né? Você olhava, parece que você... Aí... Eu mesmo fiz um que eu botei a cara do Matt Bellamy, que eu fazia um cover de Muse, o vocalista botei. Cara, parecia um pesadelo, era muito feio, né? E hoje em dia... Quem não sabe, o Leon canta muito. Ó. Então, né, vai lá no canal dele, vai lá no Instagram, que ele tá sempre mandando os coverzinhos lá, é da hora. Mas
É isso, assim, cara, os E deepfakes tá cada vez mais complicado, cara, de descobrir. tá muito porque acessível, né? Tá E tá muito muito bom. acessível, tá muito acessível. Porque o que acontece? Muita gente achou. Assim, para quem é pesquisador, por exemplo, você vai pesquisar matemática. Matemática, você vai estudar alguém lá Pitágoras. Agora, quem criou, por exemplo, as primeiras IAs generativas de texto ou de imagem, Uhum. tá aí novinho, né? Então a gente tem, por exemplo, uma das primeiras redes generativas de imagens se chama GANs, né? E um cara criou, chama Young Goodfellow, né? É um cara, deve ser mais novo que eu, cara, entendeu? E você vê as primeiras GANs, né? As primeiras imagens de GANs. Tem um site que é bem interessante que chama This Person Doesn't Exist. Nossa, esse aí quando Esse eu vi, famosíssimo. e é antigaço já. Isso, antigaço. É a GAN. Sim. Essa se chama Rede Adversária, Generative Adversarial Networks. Uhum. É basicamente uma rede que gera as imagens e a outra tenta Que valida, detectar. né? Exatamente. Aí ele vai tentando melhorar até E no melhorar. começo já era muito bom, Isso. mas tinha umas alucinações Isso, aí assim. você viu, o dente uns era dedos esquisito. colados, um dente pra Exatamente. cima. É isso. Mas hoje em dia é super cabuloso. Isso, pronto. O que eu ia dizer é justamente isso. Por que eu tô falando que o cara novo que acabou de criar o negócio, o cara é cara de moleque ainda perto de mim, né? O maior cara de bebê. Aí você vê a evolução, tipo, em 10 anos, é um absurdo, cara. É muito absurdo. A qualidade o This Person Doesn't Exist hoje em dia até é ruim. Quando você entra lá, é meio esquisitinho e tal. Isso porque evoluíram as GANs, né? Melhorou e tal. Mas você vai ver hoje os outros modelos de difusão, né? Esse é difusão, por exemplo, estão muito melhores. Né? E antes você não tinha vídeo. Então, as coisas estão evoluindo rápido e vai ficar... Pronto, vou dar o exemplo crasso, concreto aqui, né? Eu precisava de um grupo, que acho que você faz parte por acaso, mandou lá uma sugestão de remover mancha do chão. Eita, meus chão estão tudo manchado. Deixa eu olhar quem que é esse pessoal. E era um vídeo de IA. Era um vídeo gerado por IA, com uma pessoa com IA, fazendo os gestos. Eu sabia, bati o olho na hora. Eu falei pra minha esposa, ela falou, não, isso não é IA não. Eu falei, é IA, é esse aqui que faz, ó. Então, assim, já chegou no momento onde você não sabe, porque tem a voz perfeita. Não sei se vocês já perceberam, já um monte de vídeo faceless, que a gente chama, né, que não tem o rosto. Você percebeu um sotaquinho do Rzinho ali? É IA. Na hora, então ele coloca algumas coisas de sotaque, de carioca, de paulista, que já tem, já de mineiro. Sim. Então você fala, pô, isso aí não é IA, o negócio tá com sotaque de mineiro, IA mineira, né? Dos repórteres fazendo coisa, Isso, que tinha lá, exatamente. tinha a mulher do maiô lá, não sei o quê. Isso, exatamente. Então, assim, tá começando a ficar cada vez mais difícil. E a evolução, né? Então, a evolução. Sim. Então, a ideia vou usar? Claro que pode usar. Vai usar pro seu comércio, não tem ninguém para poder gravar o seu vídeo. Sim. Vai lá e grava o vídeo. Mas a gente tem que saber discriminar o que é de verdade e o que não é, né? Então, assim, isso vai ficar difícil. A gente que é mais da área de tecnologia, ou que tem mais contato com essas coisas, a gente acaba... eu acho que a gente ainda está num ponto que a maioria dos materiais, você bate o olho, quem é mais treinado, você fala, isso é IA. Aí tem o outro lado também, que são coisas muito incríveis, que aí você sabe, cara, isso aqui tem que ser IA, porque não, né, a gente está vendo. Mas ainda, não sei, alguma coisa da forma que as imagens são geradas, às vezes uma perfeição exagerada, ou algumas coisinhas ali, igual você falou, de um sotaque, um jeito de falar, uma expressão, você vai percebendo que é IA. Mas o usuário comum ali, o cidadão comum... Não consegue. Cara, e a gente ainda consegue, a gente não vai conseguir daqui a pouco. É isso que eu tô falando, e daqui a pouco a gente não vai mais conseguir. Não, mas eu digo com relação a não saber se é IA ou não é IA, é verificar, né? É o que você falou. A máxima de que não acredite 100%, vá verificar se aquilo é verdade. Antigamente era ver para crer, hoje em dia não adianta ver. Não adianta mais. Hoje em dia tem que ver ou pesquisar, né, olhar. E ainda assim, né? Porque é o que você falou, você bota no Google lá, a primeira coisa que te responde é a IA do Google. Exatamente. Não, hoje em dia, cara, não tem como fugir mais. Então tem que estar muito preocupado com isso. Né? E a minha preocupação maior, na verdade, é assim, para 90% das coisas, ok. Mas para as coisas profissionais eu morro de medo, né? Então tem muita gente que usa indiscriminado, por exemplo, no trabalho. Tem muito lugar que travou, né? Só que é uma coisa quase que inexorável. Sei lá, a pessoa vai colocar quase que desesperada, porque daqui a pouco vai ser a internet, né? Vai ser igual a internet e você usar IA. Sim. Então não vai adiantar tolher. Por que eu tô fazendo esse paralelo? Porque eu sou velho o suficiente para lembrar quando a internet começou a ficar, né, mais banda larga e tal, e que tinha um monte de site travado. Tá? Hoje você não consegue muito fazer isso mais, né? É a mesma coisa para IA, eu acho. As empresas estão tentando ainda correr atrás, não tô nem uma crítica às empresas, mas é o jeito que elas estão seguindo, mas tem hora que não vai conseguir. Então tem que começar a treinar as pessoas a usar da forma correta, principalmente a não mandar dados, né? Assim, a gente tem essa preocupação muito grande, que é não mandar os dados da própria empresa. Vazamento de dados é um problema seríssimo. Imenso. Tem até uma galera já falando de vários golpes e fraudes que estão acontecendo por conta de empresas grandes que pegaram massas de dados e jogaram
em IaaS. Só que, obviamente, você falar, pô, eu preciso processar uma massa de dados grande. Você quer usar IA? Ótimo, mas você tem que ter formas de fazer isso. Isso vai descaracterizar os dados, né? Ou então você vai usar um modelo próprio, um modelo on-premises ali, né? Rodando local ali, local isso na tua empresa. Mas, justamente por não ter essa conscientização, essa noção, as pessoas elas utilizam o IA de forma indiscriminada. Então, não, eu estou com uma planilha aqui dos meus clientes, do financeiro, e eu quero organizar ela, eu vou jogar ela no chat GPT. E muita gente... E às vezes não é nem o pago, né? Apesar de o pior pago ainda, né? ser também... Pois, ótima pergunta, porque você falou assim, muita gente vem me perguntar justamente isso. Léo, mas eu tenho o pago. Falei, mas você acha que está indo para onde esse lugar? Para o mesmo lugar. Então, assim, uma coisa mais uma vez, segurança sempre é você equilibrar as coisas. Isso, é um balanço. É crítico o suficiente para que você vá ter problema se tiver algum vazamento? Não, então manda, não tem problema. Agora é a lista dos seus clientes, né, pelo amor de Deus. Então não dá para poder mandar, então, porque vai para um servidor lá fora. Então, Leon, mas a Amazon tem aqui em São Paulo. Mas está no meio de todo mundo, tem todo mundo acessando. Lá fora não é necessariamente lá fora do Brasil. Isso, é né? fora da sua casinha, da sua empresa. Fora do seu controle. A partir do momento que a sua planilha está só no seu computador ali e você está protegidinho, beleza. Mas você saiu dali, acabou. Acabou, exatamente. Não tem como garantir. Até porque quando o material é treinado, a gente também não sabe por onde aquele material vai passar. Exatamente. Quantas vezes, de repente, são vários modelos, tem modelo que roda em outro lugar. Tanto que, se fosse assim, um controle tão grande dados, assim, né? A OpenAI, por exemplo, não cobraria para poder fazer o que a gente chama de fine tuning. Fine tuning é você ajustar aquele modelão para os seus dados. Então, você tem dados da sua empresa. Você consegue contratar a OpenAI para você mandar um pancadão de dados específicos da sua empresa para ele criar um chat GPT seu, entre aspas, né? Dá para poder entender assim. E ele cobra um mar de dinheiro para isso. Então por que ele cobra um mar de dinheiro para poder manter o sigilo da sua coisa e você vai mandar uma coisa de $20 lá que você está pagando, você vai mandar para lá? Eu não confio, não. Pois é. Mas isso também está lá atrás, numa base, assim, de que você não pode... Você tem que tomar mais cuidado com a sua própria privacidade, a privacidade da sua empresa, né, do seu trabalho, porque uma vez que você bota na internet, fica público. Não, mas eu coloquei uma foto lá no meu Instagram é fechado, ou então eu subi para o meu iCloud e lá só eu tenho acesso. Cara, sim e não, né? Você tem alguns controles ali, você acha que você está fechando, mas você não sabe o dia de amanhã. De vazamento você não sabe se vai ter um vazamento na empresa lá. Isso. Você não sabe o que está escrito no termo de uso. Isso. Eu não estou falando nem da ética da empresa usar ou não usar. Não estou nem sendo, sei lá, pode ser que a empresa tenha ética, mas tem vazamento, Tem acesso, um funcionário ou funcionária, né, com mais intenções tem acesso, então vai acessar tudo lá. A gente brinca que esse negócio de nuvem é um computador que não é seu, né? Então, isso, é um computador em outro lugar, de uma pessoa que você não conhece, num lugar que você não conhece. Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado. Não, mas é privado. Cara, não... mais ou menos, né? Então, assim... E dados corporativos, pior ainda. Quando é seu, o controle é seu, certo? Você que está escolhendo mandar foto dos seus meninos lá pro Instagram. O problema é seu, entre aspas. Isso. Agora, o corporativo não, né? Você está impactando a empresa, está impactando um monte de gente. Então... Os clientes da empresa, exatamente, né? Isso é uma loucura. Agora, a gente está falando justamente agora de coisas que podem... Como que a gente pode se proteger, né? E é difícil, porque quando você fala de assim, segurança digital ali mesmo, segurança cibernética, existem formas muito visíveis de você se proteger. Claro que tem toda uma parte de conscientização, até por isso que a gente tem o NGCast, mas a gente tem também ferramentas que são muito práticas. Assim, cara, para não pegar vírus no seu computador, você instala um antivírus. Para não deixar uma pessoa não autorizada acessar a tua rede, você bota um firewall, você bota um IPS, tal. Na parte de IA, a gente não tem muito ferramentas que você, tipo, o antivírus de IA. Alguma coisa assim, né? É puramente por conscientização, né? Conscientização é o mais importante disparado. Saber usar, né? Tem uma forma de você utilizar modelos locais, só que isso custa muito, né? Porque, não, mas não é modelo local, você está baixando o negócio da internet de graça, só que você tem que ter uma máquina que tem GPU para poder rodar aquilo, processar aquilo. E aí, normalmente, você tem que ter uma máquina com GPU boa, porque não vai ser uma pessoa só usando. Então, tem solução, entre aspas, né? Porque você tá ali... O que é um modelo local, Leon? É você baixar um GPTzinho seu. Então, por exemplo, hoje você tem o DeepSeek, por exemplo, que é um modelo que chegou
chegou de chamar a atenção de tanto né, que você consegue rodar ele local hoje em dia. Você pega ele é mais leve inteiro, também, né? Tem uma leve e tem um pesadão também, né? Mas você consegue abrir, né? A gente tá, como é um podcast de tecnologia, a gente pode falar mais um pouquinho, né? Mas os modelos têm duas coisas. Quando a gente fala de open source, que é o normalmente a gente fala no mundo do desenvolvimento, é que o código está lá aberto, né? Qualquer um pode pegar aquele código e validar. Pegar aquele código e validar e olhar. Nem todos os modelos são abertos. A pessoa fala, o modelo DeepSeek é aberto. Ele não era aberto. Na verdade, você consegue enxergar quais são os pesos da rede neural, mas você não sabe qual que é o código que está por trás, né? Tem essa diferenciação também. Eu acho que hoje em dia até liberaram o próprio código-fonte também, mas só para as pessoas saberem, né? Ou seja, você não sabe muito bem como foi treinado, nem a base que foi treinada também, né? E tá ali o modelo completo. Mas você consegue rodar ele local hoje em dia, então você consegue pegar o modelo lá, né, local. Né? Qual que é o problema disso? Máquina, você vai ter que ter um problema muito sério. Então, e a qualidade também, porque você normalmente pega um modelo menor, você não vai conseguir usar o mesmo modelo que está lá rodando em trocentas máquinas lá no servidor, né? Então acaba que a qualidade também é muito menor. Então, tem que ser uma coisa mais específica. Tem que ser uma coisa muito específica. Então, assim, infelizmente, tem, né, a solução, mas é muito difícil, é muito mais conscientização mesmo. Né? Para a empresa é difícil, acaba tendo que gastar. E as empresas, a gente vê, tem gestores, né, o donos de empresa aí que estão loucamente atrás. A gente precisa usar IA, É um hype muito grande. Por conta do muito hype. grande, Né? muito grande. Só que essa correria, às vezes desenfreada, ou sem entender, não, bota IA aí, tem que usar de qualquer jeito. Isso aí é uma receita. É verdade, eu também acho. Assim, mais uma vez, né? Eu acho que talvez dê para poder conscientizar, mas infelizmente eu não vejo muita outras formas do que barrar mesmo, né? Assim, alguns usos, né? Tanto é que tem muita gente barrando, né? Exatamente. Mais uma vez, eu acho que a gente está lá nos primórdios, né, da internet de novo. Sim. Né, que não pode entrar sei lá, no G1. Nem tinha G1, né? Tô velho o suficiente para lembrar que não tinha G1. Mas você bloqueava sites, assim, não tinha muito o que fazer. Alta Vista. Alta Vista. E aí, como não tinha muitas coisas, não tinha tantos antivírus assim, então eu acho que no início vai acabar sendo assim. Mas a gente tem que achar uma solução, é uma coisa que está em aberto. Tem um negócio bacana que a gente trabalha aqui, e tem até uma solução de um fabricante que a gente trabalha, e que é justamente uma proteção do prompt em si. Então, uma legal. filtragem de prompt. Ele filtra o prompt. Então, se você botar dados sensíveis, por exemplo, dados corporativos, interessantíssimo, dentro do prompt, ele não deixa você mandar o prompt. Legal. Então, ele filtra o campo, né, do chat GPT, por exemplo. Na hora que você digita ali, ele não deixa você enviar. Isso é interessante. Então, ele intercepta a requisição que vai ser feita para IA. Aí o pessoal vai tentar fazer o jailbreak, né? Não, aí vai ter que tentar burlar, né? Porque nem passa o prompt, né? Não, você não vai ser o jailbreak da ferramenta, isso, né? Da ferramenta, Isso é uma ferramenta da Checkpoint que a gente trabalha. Legal. Então tem algumas coisinhas assim, só que elas são mais difíceis, né? Porque você acaba tendo que ter um agente instalado na máquina do colaborador. E aí é mais uma solução, é mais um custo, mas é uma forma de você buscar um caminho alternativo para não ter que bloquear diretamente, né? Isso. Eu falei do modelo local, ele para coisas genéricas e gerais, às vezes ele não vai funcionar tão bem e o custo não vai valer a pena. Mas para quem quer usar para código, já vale a pena. Hoje você tem modelos pequenos, né, entre aspas, que dá para você rodar na máquina, até local do próprio colaboradora, para poder fazer desenvolvimento. Então, assim, para as empresas que querem usar alguma coisa, não quer tolher tudo, né, dá para poder tentar utilizar esses modelos locais. E às vezes não precisa tanto de uma agilidade, né? Isso, exatamente. Às vezes é para poder fazer uma validação, para criar testes, né? Uma coisa que eu falo muito, falando mais uma vez de técnica aqui, desenvolvimento, né? Uma forma que você tem de tentar controlar o código que vem da IA generativa é você criar os testes primeiro. Então você cria todos os testes primeiro. Se passar nesse teste, tá legal. E aí você deixa gerar e se passar nos testes, beleza. Se não passar, você vai avaliar, né? Então é uma forma facilita bastante o processo, né? Isso. Não, legal. E a gente falou, então, assim, tem a utilização indevida da IA. Aí, por exemplo, os deepfakes, né, que a galera faz, tem os deep nudes, faz ataque simula, de repente, um executivo ou uma executiva da empresa para tentar conseguir alguma transação. Já tivemos ataques que aconteceram dessa forma, que fizeram transações financeiras. A pessoa conectou numa call, no Zoom ou no Meet, alguma coisa assim. Fake real, e tinham 3 pessoas da empresa lá, mas eram executivos que estavam sendo, fraudados ali, né? Então, e aí a interação ali, você fala, olha o nível que a gente chegou. Então tem o uso indevido e tem o ataque direto à IA. Para o uso indevido, a proteção ela acaba sendo do lado da IA, né? Porque acho que as empresas de IA elas têm que proteger de alguma forma, né?
Isso. E aí, hoje em dia, um negócio que eu achei muito interessante é a OASP, que é uma organização que fala sobre os principais ataques, né, que são feitos assim no ambiente, vamos dizer assim, da internet, no ambiente web. Aí tem os top 10, né? Agora ele já tem o top 10 de IA, né, de IA generativa, né, de LLMs. E lá, obviamente, o primeiro ataque lá, o ponto mais grave é a parte de injeção de prompts, né? E aí tem outros 9 que são coisas que para quem trabalha com IA, principalmente para quem disponibiliza algum tipo de IA, poder se proteger. Então acho que é um negócio maneiro. E tem uma outra coisa também, não sei se você já ouviu falar do Mitre, falando em português Mitre, né, que tem o MITRE, eu acho, que é lá dos Estados Unidos, que eles fazem todo um trabalho de identificar as TTPs, que são as táticas, técnicas e procedimentos que são utilizados em ataques. E aí você tem isso, né, é uma matriz de vários comportamentos ali que são considerados maliciosos. A gente usa isso para defender. Então, quando um hacker ele tem acesso a uma máquina, ele tenta fazer alguma movimentação, escalar um privilégio, tudo isso já foi catalogado para você identificar. E hoje já existe, o Mitre lançou um de IA, que chama Atlas, e lá eu não tem... conhecia, não. Legal. Cara, é muito doido, porque tem várias coisas ali, inclusive jailbreaking, prompt injection, tudo isso que a gente falou aqui, muito mais, já catalogado, que são formas ali de você abusar de uma IA ou de você, né, atacar uma IA. Então, para quem está ouvindo a gente e quiser saber um pouco mais, pode pesquisar esses Inclusive, materiais. assim, você falou do OASP aí, é uma das coisas que eu não conhecia na época, quando eu era desenvolvedor, nunca tinha ouvido falar em OASP na minha vida. Uhum. E quando eu comecei a estudar segurança, meu Deus, como é que não se ensina isso? Tipo, a primeira aula tinha que ser o OASP. Que é uma coisa muito fácil, né? Tá ali já catalogado, isso evolui todo ano. É bem interessante. Isso facilitaria muito a nossa vida aqui da área de segurança. Se mas tem que dar trabalho a primeira aula de dev, de qualquer coisa. Não, mas sendo bem honesto, assim, eu que tive uma formação de dev completa, fiz graduação, fiz tudo bonitinho, tinha certificação, tem, né? Sei lá, já é tão velho que não vale mais. Mas tinha um monte de certificação Java. Cara, essa parte de segurança é muito, 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 muito ruim, assim. Ninguém vê, nem olha, né? É surreal. Eu sei. Exatamente. Você viu o resultado disso, né? Eu sei, eu vejo isso diariamente, assim. Então, geralmente a galera está preocupada em fazer funcionar e atender a demanda do negócio, que a demanda do negócio nunca é. Hoje em dia já tem alguns que são, mas geralmente a demanda do negócio não é precisamos fazer isso com segurança. Cara, precisamos fazer isso, ponto. E rápido, para ontem. Exatamente isso. E aí... E uma área, assim, que está crescendo muito, né? Para quem está querendo entrar nessa área hoje de segurança para IA, você vê que eu sou pesquisador de IA, trabalho com IA o tempo inteiro, tô quase na época que eu era desenvolvedor lá. Tem um monte de coisa que eu não conhecia, assim, honestamente. Então tem que tomar... Evolui muito rápido. Evolui muito rápido. E é uma área de atuação e de pesquisa muito grande também, né? A gente nem falou, por exemplo, de ataques de redes que detectam a imagem, por exemplo, né? Que é uma coisa seríssima. Tem uma pesquisa que mostra que com pouquinhos adesivos que você põe numa placa de stop, ele vai entender aquilo como se fosse uma placa de velocidade. Para um carro autônomo. Para um carro autônomo é um absurdo. Então, assim, olha, esses são os ataques adversariais, né? Exatamente. Você manipula a fonte ali, né? Que está sendo... Isso, exatamente. Então, por exemplo, tem um que é clássico, que é bem legal, que tá uma pessoa e o outro que está com uma foto, né, que foi gerada justamente para poder enganar a IA. Aí um é detectado como pessoa e o outro não. Eu já vi esse. Esse é muito legal. Então, por exemplo, hoje, vou falar uma coisa bem besta, que está no dia a dia das pessoas. Quando você compra uma câmera de segurança, muitas delas já têm essa detecção, para saber se tem uma pessoa ali dentro. Então, se a pessoa estiver lá usando a blusa lá, ele vai entrar na sua casa e não vai ver nada, invisível, né? Tá invisível, exatamente. Assim, ela tá invisível, a câmera continua filmando ela. Isso. Mas o algoritmo que detecta que uma pessoa teve ali... Não funciona, exatamente. Né? E, na verdade, muitas câmeras até acompanham, né? Quando vê e tal, como não vai detectar, não vai estar em nada. Né? Pronto. Então, é muita coisa importante e convido as pessoas a pesquisarem isso também, que é muito importante. Então, isso é interessante. É isso que eu estava vendo assim, para a gente caminhar aqui já para o final do nosso episódio. Senão a gente fica aqui até amanhã. Não pode se deixar falar, vai até... Cara, o que você recomenda, o que você dá de dica para as pessoas, principalmente para as pessoas comuns, assim, que estão, cara, utilizando no dia a dia ali um assistente de IA, alguma coisa assim, para um uso adequado, um uso seguro? O que você dá de dica master, assim? Tipo? Eu acho que primeiro é pensar no impacto de aquilo estar errado. Isso é muito importante. Então, qualquer coisa que você vai pesquisar... eu tô falando como se eu não fosse super nerd, já vai entrar no chat GPT, deixa eu pensar. Mas coisas críticas não pode... Primeiro, coisas muito críticas não pode utilizar, né? Normal. Não tô querendo tolher ninguém, mas não dá para usar. Você tá com uma dor de cabeça, você vai no médico, vai perguntar alguma coisa, não vai...
Tá, vai, Né? fala, É uma fala, coisa fala. crítica, é total. Aquilo que não é tão crítico, cara, usa à vontade. Aquilo que vai melhorar a sua produtividade. Então, assim, não é pra tolher. Outra coisa é não acreditar, que é muito importante. É porque, assim, parece besteira o que a gente tá falando, mas é tão convincente que aquilo tá falando a coisa certa, que é difícil falar, como é que isso aqui vai estar errado? Uhum. Pode estar totalmente errado e tá lindamente escrito. É o mentiroso perfeito ali, né? Isso. Então, É aquela isso história tem que de estar ser na cabeça. convincente, né? Isso, exatamente. Então, você tendo isso na cabeça, eu acho que acaba que no dia a dia você consegue compreender. Eu uso o tempo inteiro. Pronto, eu uso o tempo todo. Uhum. O tempo todo. Só que eu sou muito crítico a ponto de, não, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Isso aqui tá certo, isso aqui parece certo, parece errado. Eu vou pesquisar. E sempre que você for tomar alguma decisão crítica, você tem que ir atrás para poder saber Validar se essas coisas. se é verdade, né? Uma coisa boa é, hoje em dia, isso é mais para quem tem, é pago, mas daqui a pouco vai abrir também. Muitas vezes agora a IA está trazendo um pouco mais de fontes também. Isso é interessante. Então você coloca lá, por exemplo, quem paga o ChatGPT, por exemplo, tem lá para você pesquisar, dar um search na internet. Então ele termina um parágrafo, ele coloca onde que foi aquela fonte. Então isso facilita um pouquinho. Né? Então já ajuda um bocado, mas acaba que a versão de graça, as versões de graça ainda não trazem muitas Apesar de que a IA do referências. Google, ela traz as fontes, né? Isso, lá quando você É. pesquisa. Mas justamente porque eles têm medo de mandar alguma coisa errada. Então, para você ver como é o cuidado deles, né? De colocar na sua pesquisa do Google, se eles colocassem alguma coisa errada ali, é complicadíssimo. E tem, né? Tem, eu já peguei coisa Exatamente, errada e tinha uma fonte, mas é porque ele interpretou alguma coisa ali e não era bem aquilo. Isso. Então, assim, eu tô enrolando aqui, né? Pra poder, coitados, das pessoas saberem na prática, utilize, mas sabendo o que é a IA. Acho que o mais importante é isso. A IA vai te responder aquilo que parece ser convincente, mas muitas vezes pode estar errado. Então, você tendo isso em conta, aí é tranquilo. Você sabe que aquilo ali vai ser um auxílio para você, que se ele tiver certo, ótimo, e se ele tiver errado, você tem que tomar cuidado para poder não utilizar aquilo de uma forma crítica. Né? Boa. Isso é até importante. Eu abri uma caixinha de perguntas hoje de manhã, e aí algumas pessoas mandaram, e dos assuntos que apareceram aqui, a gente já colocou na pauta e já falaram, mas tem uma que eu acho que vale a pena, que foi da Natália, e que ela falou o seguinte: dicas para utilizar com segurança e falar que IA não é psicólogo e nem médico. Isso aí é É complicadíssimo. bem isso, eu estava quase esquecendo aqui, mas essa aqui valia a pena de falar, porque isso aí é bastante tem muita importante. gente se consultando. Isso. Vamos lá. Como Eu psicólogo, fico com medo como disso, médico, sabe né? por quê? Imagina que você tem 15 perguntas e 14 estão erradas e uma descobriu um câncer que o médico não descobriu. As pessoas vão falar só da do câncer. Isso. Elas não vão falar das outras 14 que tomou o remédio errado e aconteceu alguma coisa com elas. Então, para essa parte, mais uma vez, voltando, é a criticidade. Qual a criticidade de estar errado? É você passar mal, às vezes até morrer. Então, Sim, tem sim. que tomar muito cuidado. Você quer pesquisar, por exemplo, uma coisa que é boa para medicina, que eu faço, é procurar paper ou procurar artigos. Você pode usar IA para isso. Olha, eu estou morrendo de dor de cabeça e eu queria saber artigos científicos que são relacionados a isso, ou principais causas, desde que você me cite as fontes. E aí você vai nas fontes, não tem problema nenhum. Você mesmo usou ele pesquisar. como um acelerador ali da sua Isso, pesquisa. um agregador ali de pesquisa. Isso. Eu uso isso o tempo todo. Agora, não se perguntar qual remédio que eu tomo, o que eu tenho, porque é aquela história também, né? O que está público, muitas vezes é aquilo que eu tava brincando, tem uma dor de cabeça, eu vou ter câncer. O que está público é aquelas coisas mais que chamam mais atenção, que tem mais clickbait, isso acontece demais. Claro. Então a gente vê tanto que vê vídeo, se você vê vídeo de algum sintoma que você tem, você vai achar que você está morrendo. Exato. E 90% das pessoas não vão estar postando um vídeo porque é uma coisa chata de estar no vídeo. Né? A mesma coisa acontece para a fonte de dados da IA. A fonte de dados da IA, muitas vezes, vai ter um monte de coisa que aparecem ali. Então você vai ter um monte de paper, não é de pessoas saudáveis, vai ter um monte de paper de pessoas doentes. Então, se o seu sintoma, que é uma coisa super besta, tá em um monte de paper de coisas complexas, não quer dizer que a probabilidade de você estar com coisa complexa é grande. É a probabilidade que você tem muito mais artigos de coisas complexas, porque ninguém quer ficar tratando. Aí a probabilidade da IA te responder aquilo aumenta. Exatamente. Então esse aí para mim é muito claro, porque né, você tô com o nariz escorrendo. Beleza, pode ser um câncer ou pode ser um resfriado idiota. Qual a maior probabilidade? É de ser um resfriado. Então, a probabilidade do real para a probabilidade que ele responde é completamente diferente. Porque a fonte de dados, porque uma coisa é a realidade, as pessoas esquecem. Fonte de dados é tudo que foi publicado. Não tem publicações de resfriado. Ninguém vai pagar a pesquisa de $1 milhão para poder pesquisar resfriado. Vai para poder fazer coisas sérias. Então, se você pega um sintoma que você tem, que está em um monte de paper de coisa maluca, a probabilidade de aparecer uma coisa maluca é muito maior. E a realidade não é essa. A realidade é que você vai ter só um resfriado. Aí por isso que consulta o médico, né? Exatamente. Para coisas psicológicas também. Né? Engraçado que aqui no Brasil, pelo menos, tem muito controle disso. Eu soube de um aplicativo, por exemplo, nos Estados Unidos, que era
que era para fazer consulta psicológica, e tava bombando. Eu falei, meu Deus, você imagina o perigo disso, né? Então você vai colocar um monte de decisões, que, né, normalmente psicose No pergunta chat as GPT, coisas. eu tô ligado que tá rolando muita... Não, tem muito, tem muito, tem muito. Agora sim, utilize para Aconselhamento, vamos fontes. dizer Pois assim. essa foi uma dica que eu não dei, que eu acabei falando depois, que bom. Mas eu utilizo muito para buscar fontes também. Para você mesmo pesquisar, você entender para aquelas coisas críticas. Boa. Cara, beleza. Eu acho que a gente falou de bastante coisa. Obviamente, tem algumas coisas divertidas que a gente não pode mostrar aqui. E eu até tô vendo se eu faço alguns materiais, obviamente ofuscando ali, ocultando o processo, mas de coisas que, num primeiro momento, eu pedi, e a IA falou que não podia fazer. Aí, depois de uma conversinha mansa ali, né, amigável e tal, deu o resultado, né, que queria. Então, Você pode também divulgar artigo científico, né? Que já está na rua mesmo. Então, é verdade. esse mesmo que eu falei aqui do Flip lá é um artigo científico Sim. super interessante ali, né? Não, esse dá pra você testar com coisas mais simples. Né? Isso, Você exatamente. faz uma pergunta pro... Cara, porque, assim, E nossa, embaralha ali um não que pouquinho seja e coloca. simples, foi mal, né? Mas, sei lá, perguntar de drogas, mesmo drogas lícitas, assim, eu posso fumar 10 cigarros por dia, por exemplo? Ele vai falar, não vou responder isso, tal, cuidado, procura um médico. E aí tenta fazer esse flip e ver se ele responde, né? Você vai ver Sim. que ele vai funcionar. É isso aí. Bom, acho que é isso. Vamos encerrando aqui. Leon, eu queria te agradecer demais, cara, pela presença. Acho que o papo foi massa e vai ajudar muito a galera a entender. Então, você quer falar alguma coisa, um encerramento? Não sei, Não, acho que divulgar alguma coisa eu acho do que seu uma coisa trabalho, alguma importante, é coisa? verdade, assim, hoje o hype tá tão grande, aliás, segurança é sempre assim, né? Vocês sempre são do contra, coitado, né? Mas assim, o hype de IA tá muito exagerado e eu não queria nem deixar as pessoas tristes para não usar, tem que usar, a produtividade aumenta muito, não tem como não utilizar a IA hoje, mas é importante entender como é que ela funciona, justamente para você se precaver de coisas que podem voltar para você, né? Sim. Você pode ter muitos problemas, muitas consequências ruins e antes a segurança ela estava mais com relação aos nerds, desenvolvedores, lá os coitados estão fazendo sistema. Sim. Agora não, todo mundo pode usar um chat GPT. Então os revés podem ser muito maior para grande parte da população. Né? Acho que tendo isso em mente, vale a pena, aproveita, né? Aproveita a produtividade de forma correta. Acho que como tudo no mundo digital hoje em dia, a gente tem que saber utilizar, tem que entender os recursos ali, porque senão a gente acaba caindo em cilada, né? Não tem jeito. E obrigado pelo convite, eu acho muito legal esse assunto. E convido as pessoas, mais uma vez, pessoal que gosta dessa área de segurança, né? O pessoal fica nerd lá, estudando, né? Escovando o beat lá. É uma área muito interessante porque não é tão pesquisado ainda, você vê que tem poucas coisas ainda, né? E é uma área que ainda é um oceano bem azul para quem quer começar a pesquisar esse tipo de coisa agora. Boa. E quem quiser aprender mais, tem lá os cursos de vocês, né? Você tem lá no Let's Data, quem quiser procurar, saber um pouquinho mais de IA, saber sobre ChatGPT, tem um monte de coisa. A gente não engana. Boa. A gente não entra no hype dizer que é a coisa mais linda do mundo, mas tem bastante coisa por lá. Boa. Beleza. Gente, muito obrigado para quem ficou até o finalzinho. A gente sabe que essas sim são as pessoas especiais do mundo, né? Que ficam até o final do podcast. Mas não se esqueçam de curtir, comentem, compartilhem. Vão lá no ngsx.oficial, também vão lá no meu perfil, Fabian.Antunes. Estamos sempre trazendo informações sobre segurança e sobre tecnologia e outras coisas. Então, é muito importante ter o feedback de vocês. É o que faz a gente poder continuar o trabalho aqui no NGCast, trazendo, né, conteúdos que são sugestões de vocês. Inclusive, no nosso site, eu comentei no último episódio, a gente tem lá um formuláriozinho, né, tem uma página específica do NGCast, onde vocês podem sugerir conteúdos ou sugerir convidados e tal. Então, conto com a participação de vocês. E muito obrigado. Até a próxima. E não se esqueçam, na dúvida, não clique. Beleza? Tchau.